Oi, palestrinos! O Verdão deu um verdadeiro show ontem e disparou na liderança. Agora, vamos conferir a choradeira dos rivais. Olha lá, o que eu falei? Presta bem atenção. Outro expulso do Vitória. Essa situação é cômica. Você tem até que rir mesmo. Sinceramente, não quero que o torcedor do Pouco fique puto comigo, não. Mas você tem que rir disso. Tem que dar gargalhada. Tem dois. O Vitória tá com dois amigos. Sai fora, desgraçado. Essas coisas que estão acontecendo com o Flamengo, gols anulados do Flamengo aí na partida passada, isso aí tem que... Olha, isso não é normal, não, viu? Isso não é normal. O Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito esse ano, né? Alguma coisa. Puta que pariu. Bem complicada, viu? Puta que pariu. Viu? Porque agora ficou mais fácil. Ou você vai dizer que o Vitória não estava melhor no jogo? Claro que estava melhor. Ou você vai dizer que o Flamengo não estava melhor do que o Porco no jogo? Claro, olha o chute horroroso. Olha o chute horroroso aí que o belga deu. Dá uma olhada só que merda que é esse belga. Olha que belga. Ele tinha que baixar até a cabeça depois de dar um chute desse aí. Agora eu vou falar pra vocês. Presta bem atenção. O Flamengo não estava melhor do que o Palmeiras? Não estava amassando o Palmeiras? Até quando ele expulsou o Carrascal? Claro que estava. Só que ele expulsou o Carrascal de maneira justa. Aquilo ali realmente foi expulsão. Agora, isso aí, talvez uma expulsão só. Uma. Talvez uma. Mas é isso aí. É isso aí. Aí ele fala assim, chute de felicidade raríssima. Tudo acontece com o Palmeiras. Tudo. Desse jeito fica difícil competir. Então, são duas coisas. A primeira, que é lidar contra a incompetência do nosso treinador, e a segunda, que é lidar contra isso aí, gente. Peraí, depois vem falar do Palmeiras. Aí vem o companheiro aqui, você é um cego da bola, você é ladrão que reclama de ladrão, o flamenguista não pode reclamar de arbitragem. Onde? Isso é um mito. Onde? Pega ali as estatísticas de beneficência do VAR. Você vai ver. Tá lá o Palmeiras lá na frente. Vai lá pra você ver. O Flamengo lá embaixo. O Flamengo é beneficiado pelo VAR quando? Conta pra mim. Quando? O Palmeiras tá sempre lá no topo. Aí vem falar que o Flamengo é beneficiário do VAR. Peraí. Ou do roubo de arbitragem. Peraí, cara. Pô. Aí vem falar que Gil, você é um cego da bola. Pô. Cego da bola porque eu tô analisando isso aí. Cego da bola. Pô, cego da bola. Não, cara, não tenho nada contra vocês, não, meus amigos palmeirenses que vêm aqui, que estão sempre comigo, me divertindo, se divertindo também. Não tem nada contra, não. Acho que vocês têm mais é que virem aqui mesmo para me sacanear. Não tem problema nenhum. Mas peraí, gente. Peraí. Pô, assim também é demais, né? Assim também é demais. É incrível. É inacreditável. Pô, lógico que tem que ter 45 mais 9. Dois jogadores fora. Pô. Aí o cara fala que jogo flamenguista falando de arbitragem. Flamenguista falando de arbitragem, não. Se isso aí fosse a favor do Flamengo, você ia falar o quê? Cara. Ridículo. Sinceramente, ridículo. Então, a outra perna, olha que atrapalhada. Olha lá, dá uma olhada. Cruzamento para dentro da área. O cara vai tirar. Dá uma olhada. Olha que coisa horrorosa. A bola não ia entrar, o zagueiro bota para dentro. Isso só acontece com o Palmeiras, cara. Isso é o tipo de coisa que só acontece com o Palmeiras. É só com o Palmeiras. 2 a mais no jogo e essas cagadas. Porque o chute do Maurício foi uma cagada. Ele é ruim pra caralho. Como é que ele vai acertar um chute desse de novo? Ou é ruim pra caralho ou não é? Vai falar que ele não é ruim pra caralho? Obviamente que ele é ruim pra caralho. Agora, olha só. Aí ele vai cruzar, a bola bate na perna dele, ele consegue tirar, bate na outra e entra. Pelo amor de Deus. O cara dá uma tesoura lá, enrola uma perna na outra. Pô, cara. Tá que pariu, cara. Vou te contar uma coisa. É foda, mano. E aqui no Brasil, tanto os jogadores como a arbitragem, eles não conseguem agir de acordo com as regras do jogo. Um não consegue interpretar e o outro coloca em dúvida a interpretação do árbitro. Então eu vou dar o exemplo do Maurício. O Maurício é um exemplo clássico. Ele jogou a Copa do Mundo agora. Em algum lance, ele simulou dar uma cotovelada no cara ou simulou a falta. Em alguma jogada dos momentos que ele teve lá na Copa do Mundo, ele fez essas duas coisas que o Arnaldo destacou muito bem, o movimento da cotovelada e a simulação na sequência. Ele seria expulso na hora da Copa do Mundo.
É. Na hora ele seria expulso. Na hora. Independentemente de ter feito, se ter sido violenta, a cotovelada ou não, independentemente de ter pego no queixo, no olho ou em nenhum lugar, sabe? E na sequência a simulação. Então, na Copa do Mundo, ele se comporta direito. No Campeonato Brasileiro, ele vem e faz o movimento da cotovelada e simula a sequência. Esse é um ponto. O árbitro, se ele tivesse na Copa do Mundo, ele expulsaria o Maurício. Na hora. Mas aqui, eles ficam aquela de vamos ver, não sei o que acontece, aí o outro fica falando lá em cima na cabeça do cara, passa. Aí como chama o zagueiro Kaká. que deu o carrinho? Kaká. O Kaká, que era do Corinthians. Isso. O Kaká. Ok. O Kaká foi na bola, passou pela bola, pegou o Arias lá na frente, não pegou forte, não pegou para quebrar, ele não foi com força excessiva, não foi nada. Só que quando você dá o carrinho lateral, você coloca a chance de ser expulso, certo? O jogador sabe, o zagueiro sabe. Ele vai dar o carrinho lateral, se o cara dá um toquinho na bola, você pega o cara no meio. É isso que acontece. A bola o Arias tá disparando na esquerda com a bola. O Kaká vem lá do meio fazer a cobertura. Aí ele dá o carrinho lateral. O Arias dá um toquinho na bola, o jogador vem e pega ele no meio. Mesmo sem ter intenção, mesmo sem ter sido violenta, mesmo sem ter tido força excessiva. E aí você coloca em uma situação que o árbitro pode te expulsar. Porque é um carrinho e ele pode pegar o cara no meio. Então, o que acontece no Brasil, que dá todas essas confusões, essas discussões, acertou, roubou, não roubou, merecia, não merecia, é o comportamento. É o comportamento errado dos jogadores de futebol do Brasil, que sabem, movimentou o braço para fazer uma cotovelada, sabe que pode ser expulso ou não. Deu carrinho lateral, frontal, por trás, tem a chance de ser expulso ou não. Certo? Não tem o que discutir. E os árbitros ficam naquela. Eles não conseguem decidir. Eles não conseguem resolver. Eles não conseguem ter uma interpretação clara do que aconteceu. Agora, o outro foi expulso, não tinha. É consequência do que aconteceu antes, né? Se o Maurício tivesse sido expulso, talvez o Kaká não desse o carrinho e o cara não fosse fazer aquele gesto. Né? Então o terceiro seria expulso em qualquer momento do jogo fazendo aquilo, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido antes. Mas eu voto no seguinte: o meu voto é o Maurício deveria ser expulso, minha visão, tá? É assim, cara, fez um gesto de cotovelada, você vai expulso, cara. Pronto, você começa a inibir, não pode fazer isso. Porque se você deixa passar um gesto de movimento de cotovelada que não foi tão forte, você vai dar a possibilidade para uma outra jogada, num outro jogo, um outro cara acertar uma cotovelada. Porque ele vai tentar fazer a mesma coisa que o outro fez e não foi expulso. Só que ele faz com mais força e pode pegar forte na cara do adversário. Então você tem que inibir isso. Não pode cotovelada. Não pode fazer o gesto da cotovelada, não pode fazer o movimento. Se pegou, se não pegou, pouco importa. Poderia pegar, poderia machucar, poderia acontecer uma coisa grave. Então você não pode fazer um movimento de cotovelada. E o outro, você não pode dar carrinho, é proibido pela regra. O cara do Internacional foi criminoso na jogada, ele deu carrinho frontal. O Kaká, ele não foi criminoso, mas ele jogou. Quando ele se joga, ele já dá a possibilidade do árbitro expulsá-lo. Pronto. Ele só não vai ser expulso se ele pegar só a bola. Cara, mas é uma chance em 10. Ele pode só pegar a bola, ele pode pegar a bola e o cara, ele pode só pegar o cara, ele pode pegar no meio do cara. Então a possibilidade de ser expulso é grande. Então, na minha visão, deveria ser expulso os dois, porque as duas jogadas não pode. E pouco importa para mim se o Kaká foi com intenção ou não foi, se foi força excessiva ou não. E pouco importa para mim se o Maurício acertou a cotovelada forte ou acertou fraca. Ele fez o movimento da cotovelada. Fora, tá fora. Não tem mais o que pensar. Se você não conseguir disciplinar o jogador
Se as regras não conseguirem disciplinar o jogador, se elas não forem cumpridas como deve ser, nunca vai melhorar o futebol brasileiro em nada. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma cobrança. Se a gente gosta do futebol, se a gente cobra toda hora que o futebol tem que ser melhor, se a gente vê a Copa do Mundo, depois a gente fala assim, pô, agora nós vamos para aquele brasileiro. Agora vai ter rodinha, vai ter empurra-empurra, vai ter simulação, como se fosse gozado. Nunca vai mudar. Nós temos que falar dessa situação de uma forma séria e cobrança. Pode fazer o movimento da cotovelada? Não pode, fora. Pode dar o carrinho? Não pode, fora. Acabou. Mas não se discute mais nada. Perfeito. Olha.